Chegamos então ao vídeo em que nós vamos complementar e dar o desfecho nas leis cósmicas. Estas leis são aquelas leis que o universo traz para que ele possa existir e expandir, e que todos nós estamos submetidos a passar por todas essas leis e então receber o apoio dessas leis como um empurrão para a nossa própria evolução espiritual. Então, de início, o que significa viver nessas leis? Significa viver em alinhamento com as leis cósmicas. Então, nós estamos aqui mostrando o fim da jornada das quatro camadas. Mas veja que, na verdade, a gente está chegando aqui a um certo ponto de consciência. Então veja que nós vimos ao longo de todo esse estudo que talvez a maior revelação não seja uma lei específica, mas compreender que a nossa vida não é tão caótica assim. Tem toda uma inteligência por trás de tudo o que acontece. Veja que não tem acasos. O universo não funciona por sorte. Ele não se organiza para punir ninguém. Ele não se move por favorecer alguém ou não. Ele responde à consciência. Qual consciência? A consciência total de tudo, do todo, daquilo que a gente às vezes chama até de Deus, e a nossa própria consciência. Ela interage com o universo. E é assim que o universo responde, vibracionalmente e em comunicação com a nossa própria consciência elevada. Em outras palavras, a nossa mônada interage diretamente com toda a manifestação deste universo feito. Então as leis do ser, por exemplo, da primeira camada, nos mostram que nós não estamos separados, que somos consciência em experiência, uma partícula de um grande todo. Então cada vida tem um propósito, cada ser expressa uma identidade única do todo. Então veja que isso cura a raiz mais profunda do sofrimento humano, que é a nossa sensação de abandono existencial. Por que eu estou aqui? Porque quem é Deus? Deus existe mesmo? Não existe? Na verdade, é muito mais embaixo. As perguntas elas nascem com alguns equívocos e mostram desconhecimento das leis cósmicas. Então, quando o ser humano entende que faz parte de algo maior, se a pessoa realmente compreende isso dentro do seu coração, é natural que ela comece a diminuir a ansiedade, que o medo perde força e a vida ganha um sentido. Já as leis de emanação, por sua vez, nos ensinam, isso é a segunda camada, que a realidade ela vibra, pulsa, se organiza. E que os opostos não são inimigos, mas são forças que se complementam, são forças que nos ajudam a evoluir. E que a vida ela acontece em ciclos, que o mundo externo espelha o mundo interno, que nada é criado sem união, e isso devolve para a gente coerência ao viver. Então a pessoa deixa de lutar contra a própria natureza, ela passa a respeitar seus ritmos, integra o que é luz e sombra, e aprende a criar com consciência. Então o corpo relaxa, a mente se organiza, e a energia flui. Veja que perguntaram para Chico Xavier certa vez sobre o bem e o mal, e ele falou que ambos são partes do mesmo tabuleiro, como o quadriculado que tem no tabuleiro de um xadrez. Em outras palavras, bem e mal fazem parte da mesma unidade. Temos que a lei da manifestação trouxeram então a responsabilidade para o lugar certo, que mostra que escolhas geram consequências, padrões não são azar, que intenção sem ação é ilusão e que consciência exige muita responsabilidade. Então, já que aqui o ser humano deixa de sentir-se como uma vítima desse mundo, de tudo que acontece ao redor, e passa então a perceber que ele é coautor da sua própria experiência. Então isso é muito importante, porque a culpa dá lugar à responsabilidade, e a reclamação dá lugar à ação, e o sofrimento repetitivo começa a perder sentido. Porque se eu sou eu que estou criando a minha própria vida, basta mudar os meus padrões, que minha vida vai mudar. Já as leis da evolução, da quarta camada, nos revelam que a dor não é inimiga, mas ela é passageira, e que as crises não são falhas, mas são portais para a gente evoluir. Então crescer exige você passar, exige você atravessar esses portais, enfrentar aquilo que é posto como um desafio. E tudo caminha para a integração, o retorno à unidade. Isso é importante porque transforma a nossa relação com o sofrimento, porque a dor deixa de ser então algo que a gente tem que evitar a qualquer custo e passa a ser algo que a gente tem que compreender, trabalhar para evoluir. E assim, com isso, o ser humano então amadurece, o seu espírito se fortalece e a sua vida ela ganha profundidade. E essas leis elas são reguladoras. Verdade, reciprocidade, neutralidade, equilíbrio, nos mostra como viver tudo isso com saúde. Então a verdade ela nos alinha, a reciprocidade ajusta,
A neutralidade liberta da reação automática. E o equilíbrio nos sustenta o todo. Então, sem elas, o caminho vira fanatismo. Com elas, o caminho vira sabedoria. Veja que aqui tudo se integra. É a saúde integral do ser humano. Quando a pessoa vive em desalinhamento com essas leis, o corpo adoece por excesso de tensão, a mente se fragmenta pelo conflito, a emoção se desorganiza pela resistência, e o espírito se cala pela incoerência. Muitas vezes, a mônada começa a deixar de lado o corpo na matéria, porque percebe que está muito desalinhado com o propósito inicial. Então, realinhar-se com essas leis é também coligar-se novamente com a sua mônada. Mas quando a pessoa vive em alinhamento com o corpo, ela encontra ritmo, a mente encontra clareza, a emoção encontra equilíbrio, o espírito encontra expressão. Então, saúde aqui não é apenas a ausência de sintoma. Na verdade, é harmonia entre consciência, energia, corpo e vida. Em outras palavras, você e a sua mônada. Então, viver segundo as leis cósmicas não significa viver sem desafios, mas vivê-los com sentido. Significa compreender que nem tudo precisa estar controlado, julgado, combatido, mas tem que ser compreendido. Então o ser humano começa a deixar de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela quando entende essas leis. Então, se existe uma síntese possível de tudo isso, que parece ser simples, podemos dizer que a vida responde à consciência, a consciência amadurece pela experiência, e a experiência encontra sentido quando há alinhamento. Não se trata de ser perfeito, mas de estar presente. Não se trata de eliminar a sua sombra, mas de integrá-la. Não se trata de você escapar do mundo, mas habitá-lo com lucidez. Estar aqui sem ser daqui. Então, que esse conhecimento não fique apenas no entendimento, mas que passe para as escolhas diárias, para as relações com o cuidado com o corpo, para a escuta da alma. Porque, no fim, as leis cósmicas não querem ser estudadas. Elas devem ser, na verdade, vividas. E quando elas são vividas, deixam de ser apenas um campo de batalha. A vida se torna, então, um caminho consciente de retorno à unidade. Veja que as leis cósmicas, então, como um grande desfecho, nos dão pérolas de sabedoria para que a gente possa entender como evoluir na matéria. Porque, veja, são leis que vão desdobrando, construindo a consciência e descendo até a manifestação de um ser humano. Então ela nos explica todo esse processo em que nós temos que passar para que a gente possa se reintegrar à unidade. Veja que, como já falei em outros vídeos, o tarô é muito importante, que muitos dos arcanos representam esta consciência dessas leis cósmicas. E a importância de a gente estudar o tarô é justamente porque, tomando consciência dessas essências, nós vamos entendendo cada vez mais aquilo que acontece em nossa vida e ao redor do nosso planeta. E com isso, nós sabemos lidar com as situações. Então a gente deixa de entrar numa situação como massa de manobra, como manada, e começamos a tomar decisões conscientes. Conscientes alinhadas com qual propósito? Divino, propósito do universo, propósito cósmico. Em outras palavras, para aquilo que Deus te fez. Então veja que essas leis, elas não são mutáveis, mas elas evoluem conforme a sua própria consciência. Então elas vão se transformando dentro daquilo que você as entende. Então elas são muito amplas e genéricas, porque a depender do momento que você está de vida, elas vão se manifestar de uma forma. Quanto menos evoluído, mais ela se apresenta de forma mais abrupta, mais dura, mais caótica. E quando você vai evoluindo, ela vai se sensibilizando, porque cada vez mais você fica mais sutil e você acaba sabendo lidar melhor com o que retorna. Então, aquilo que para uns passa desapercebido, para você é um grande problema. Então, às vezes, a dor é até a mesma intensidade, mas a intensidade daquilo que vem para você pode ser menor. E você vai ter muito mais ferramentas para trabalhar cada um dos desafios da vida. Então, essas leis são importantes porque elas não são o fim, são o começo. Elas abrem para a gente um primeiro passo para começar a compreender por que nós existimos e para onde temos que ir. Então, a partir disso, surge a necessidade de experienciar, vivenciar as leis, estudar mais. Quando eu falo estudar mais, não apenas essas leis, outras doutrinas, outras filosofias, porque cada uma vai refletir e ressoar com você. Isso me serve, isso não me serve. E assim nós vamos construindo o nosso caminho, porque a jornada é única para cada ser humano. Cada um de nós está encarnado com um propósito
que é contribuir com o todo. E a nossa contribuição, ela pode ser grande ou pequena aparentemente, mas todas têm importância enorme, porque cada uma delas contribui para que a grande consciência una evolua junto com a nossa própria evolução. E com isso eu encerro esse vídeo, agradecendo muito você que fez a jornada completa. Se não fez, está no link aqui, a playlist desde a Lei 1, Lei 2, ou melhor, a camada 1, camada 2, para que você possa entender do que se trata esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, ajuda a gente a mostrar para o YouTube que esse vídeo, esse canal tem relevância. Se não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ajuda a gente a evoluir como comunidade, né? E se tiver alguma dúvida, alguma informação que você queira compartilhar com a gente, comenta no vídeo, eu faço questão de responder todos os comentários, eu adoro isso. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.